Caros irmãos e irmãs, um bom dia para vocês. Neste domingo, vamos refletir sobre a palavra de Deus que nos convida a perseverar em todo momento nas dificuldades e nos problemas que nós vamos tendo. Todos nós temos problemas e dificuldades, não há dúvida nenhuma. Isso faz parte da vida, de maneira que quando nós colocamos isso à luz da palavra, esses problemas e essas dificuldades são iluminadas por Deus. Isso é importante, porque essa iluminação nos mostra o caminho que nós devemos agir. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós refletimos, é importante que receba esta iluminação de Deus. Para isso é essencial abrir o nosso coração a Deus e comunicar tudo aquilo que estamos fazendo, tudo aquilo que pretendemos fazer, para que dessa maneira a palavra de Deus nos ilumine e nos conduza pelos caminhos da santidade. Neste domingo, que é o 20º domingo do tempo comum, estaremos refletindo um pouco as leituras da palavra de Deus, do Antigo Testamento, do profeta Jeremias, e também do Novo Testamento, da carta aos Hebreus, e, por último, também do Evangelho de Lucas. Vamos então começar com a leitura do profeta Jeremias. Naqueles dias, disseram os príncipes ao rei: pedimos que seja morto este homem. Ele anda com habilidade, lançando o desânimo entre os combatentes que restaram na cidade e sobre todo o povo. Dizendo semelhantes palavras, este homem, portanto, não se propõe o bem-estar do povo, mas sim a desgraça. Disse o rei Sedecias: ele está em vossas mãos. O rei nada vos pode negar. Agarraram então Jeremias e lançaram-no na cisterna de Melquias, filho do rei, que havia no pátio da guarda, fazendo-o descer por meio de cordas. Na cisterna não havia água, somente lama, e assim ia-se Jeremias afundando na lama. Abed-Meleque saiu da casa do rei e veio ter com ele e falou-lhe: ó rei, meu senhor, muito mal procederam esses homens em tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias, lançando-o na cisterna para ir morrer de fome. Não há mais pão na cidade. O rei deu então esta ordem ao etíope, Ebed-Meleque: leva contigo 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Palavra do Senhor, graças a Deus. É importante compreender a situação em que se encontra a cidade de Jerusalém. Uma boa parte do território da Galileia e da Judeia estava sob o domínio dos babilônios. Os babilônios tinham iniciado diríamos assim, uma invasão do território, de maneira que a única resistência que havia era a cidade de Jerusalém. E lá estavam resistindo como podiam ao exército da Babilônia, de Nabucodonosor, o rei babilônio. Estavam resistindo como podiam, porque realmente a situação era crítica. É interessante como o próprio texto fala que o pão já tinha acabado na cidade. Provavelmente a água, teria pouca água. E, digamos assim, aquilo que é necessário para a supervivência estaria escasseando.
A cidade estava cercada, sofreu o cerco de 2 anos, cercada totalmente, e não havia como sair da cidade. E é nesta situação que alguns nobres que têm ajudado o rei Sedecias a defender a cidade, e portanto o rei não tinha como negar nada para eles. Alguns nobres então se levantam contra Jeremias porque acham que o profeta só fala calamidades, desgraças, não profetiza coisa boa. Na verdade, o profeta é só um mandado, porque o profeta repete as palavras que ouviu de Deus e nada mais. Mas o povo, ou menos aquelas autoridades do povo, entendem que o profeta realmente só fala calamidades, desgraças e que tem que ser calado. E decidem, por conta deles, já que o rei tinha dado, digamos, espaço livre, né, para agir como quisessem, eles decidem descer com umas cordas num poço que existe lá no pátio da guarda, um poço, decidem descer o profeta até o final do poço. O profeta, naquela situação, está condenado à morte, porque lá não tem água, não tem comida. A cidade não tinha comida mais, já tinha acabado a comida, né? E está condenado a morrer. É bom recordar mais uma vez que a cidade está cercada pelo exército de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que tinha saído numa incursão desde a Babilônia e que tinha vindo na direção do Oriente e conquistando as cidades ao seu passo, entrando nas cidades. Se alguma cidade se recusava a sua presença, eles invadiam, tá? Era um exército poderoso, inclusive teve uma força do Egito que saiu do Egito para enfrentar ao rei da Babilônia e não conseguiu enfrentá-lo. Os textos não são muito claros, mas deixam entrever que o exército do Egito foi vencido, tá, pelo rei da Babilônia, de maneira que era digamos, a potência daquela época, e não tinha ninguém que pudesse se opor à sua força, aos seus carros, às suas armas em batalha. Essa era a Babilônia. Recordemos que estamos no século V, passagem do V para o VI, antes de Cristo. E o profeta, como digo, se vê numa situação difícil, porque ele fala ou anuncia aquilo que Deus lhe fala no coração. E Deus está falando, pedindo a conversão do povo. Aliás, já vinha há algum tempo pedindo a conversão do povo e anunciando algumas desgraças se o povo não se convertesse. Mas o povo não se converteu, claro. E aí tiveram que sofrer esta invasão. Recordo que depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, conseguiram destruir uma parte da cidade, das muralhas, e entrar em Jerusalém. Uma boa parte dos habitantes ele levou. É curioso porque na antiguidade os operários que tinham valor eram aqueles operários que sabiam trabalhar com ferramentas de construção, já que os antigos davam muita importância às construções. E são os primeiros que são levados como escravos para trabalhar na Babilônia. De maneira que o profeta no início não foi levado, porque o profeta
para o povo da Babilônia não tinha muito o que fazer, não é? Ele só falava. Mas depois, numa segunda leva, eles vão levar também o profeta como escravo para a Babilônia. E durante 70 anos, aquele povo vai estar sofrendo na Babilônia. É interessante porque na Babilônia, assim como na sua terra, antes de serem presos e levados para a Babilônia, eles não prestavam muita atenção a Deus, na Babilônia vai ser o contrário, vai ser um povo que está escravo e que todo dia suplica ao seu Deus pela libertação. Até que depois de 70 anos, Yahvé vai libertar o seu povo. E um pequeno resto de pessoas, não muitas, mas um pequeno resto voltará para Jerusalém. E tudo isso aconteceu num fenômeno, diríamos assim, social. O que aconteceu? O rei da Babilônia foi vencido numa batalha por Ciro, uma outra potência que estava aparecendo no momento. O rei da Babilônia foi vencido e Ciro determina, como há muita gente na Babilônia e muitos escravos, determina muitos escravos que Nabucodonosor tinha carregado para lá. Então o rei Ciro determina que os escravos voltem para a sua terra. E aí nós vamos encontrar um pequeno grupo de hebreus, descendentes de Abraão, que vão voltar para a sua terra. E vão encontrar uma terra devastada, uma terra sem cultivar por muitos anos. Vão encontrar as casas todas destruídas depois de 70 anos. Vão encontrar toda a desolação naquela região. E aí, com o entusiasmo pela libertação e com a graça de Deus, certamente, eles vão reconstruir. E vão começar a reconstruir o templo. Essa vai ser a sua missão, a reconstrução do templo. O templo, Nabucodonosor tinha levado todo o ouro que havia no templo, todas as riquezas que havia no templo, inclusive tinha destruído o templo. E então, nessa situação, o povo estava na miséria. Mas eles ressurgem das cinzas, começam a trabalhar, porque o trabalho é uma riqueza do povo. Começam a trabalhar e vão reconstruir, não igual ao templo passado de Salomão, mas diferente, mas vão reconstruir o templo. De maneira que este templo de Jerusalém, este templo que Jesus conhece, este templo reconstruído, porque o antigo templo tinha sido destruído. O antigo templo construído por Salomão tinha sido destruído. Quero recordar que o templo de Salomão tinha muita madeira, era construído muito com madeira. Este vai ser construído mais com pedra, que o fogo tem maior dificuldade, né? Com madeira é muito fácil que o fogo entre e as chamas consumam tudo. Mas este vai ser reconstruído com pedra, vão reconstruir o templo e vão consagrá-lo e vão começar a fazer culto, quer dizer, vão começar a oferecer sacrifícios a Deus, levar oferendas a Deus, levar os frutos da terra a Deus, e vão, paralelamente, começam a cultivar também as terras que estavam abandonadas, começam a cultivar as terras, e das terras eles vão tirar o alimento e as oferendas também para Deus. É desta maneira que, voltando o povo, se reergue e se levanta. Mas antes, repito mais uma vez, eles passaram 70 anos de escravidão na Babilônia.
Eles passaram todo esse tempo na Babilônia e sofreram muito, porque como escravos, eles não eram donos da sua vida, dependiam dos outros, tinham um chefe, ou tinham um dono, melhor dito. E esta é a situação que o povo vai sofrer e vai viver na Babilônia. Tudo como consequência dessa invasão de Nabucodonosor, que leva todo o povo, leva os artesãos do povo. Na verdade, não foi todo o povo que ele levou. Ficou um resto lá, mas esse resto acabou se misturando com os povos da região, né? Mas a promessa se conserva naquele resto que volta da Babilônia para assumir a reconstrução do templo naquele momento. Este é o sentido da leitura que nós estamos refletindo e escutando nesta primeira leitura do livro do profeta Jeremias, que anuncia a destruição de Jerusalém, mas que também deixa esperança no povo, porque um dia vai voltar um resto, e ele anuncia este resto, que vai voltar um dia para recomeçar tudo de novo na terra dos hebreus, que é Canaã, a terra dos hebreus, não em outro lugar. Essa foi a terra prometida por Deus, que Deus doou, expulsando todos os povos cananeus, doou para o seu povo, e é essa terra que eles de novo vão retomar com o decreto do Ciro, que devolve para os seus países todas as pessoas que estavam escravas, ou uma boa parte das pessoas que estavam escravas na Babilônia. Muito bem, passamos então agora a ler um pouquinho também a segunda leitura, que é da carta aos Hebreus. Da carta aos Hebreus. Diz assim: Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Já temos comentado algumas vezes que, segundo os comentaristas e estudiosos da Bíblia, a carta aos Hebreus não seria titular ou de titularidade de Paulo. Isso é, Paulo não teria escrito a carta aos Hebreus. Embora durante a história toda da Igreja tenha se atribuído esta carta a Paulo, hoje parece claro, pelo estilo que ela tem, pela maneira como fala, parece claro que não é uma carta de Paulo. Então, por que o autor, quem escreveu esta carta, diz que a carta é de Paulo? Porque na antiguidade era muito comum que atribuir escritos, cartas e documentos a pessoas importantes, com renome. E Paulo certamente era uma pessoa que tinha um renome muito grande. Por isso, provavelmente, não digo que seja certo, mas provavelmente, por esse motivo, se lhe atribuiu
a Paulo esta carta, que nem pelo seu estilo, nem pelo conteúdo, parece que realmente é dele. Mas isso não significa que a carta não seja a palavra de Deus. Nós temos que entender isso. Embora nós digamos que a carta não é da autoria de Paulo, ela continua sendo palavra de Deus. Logo, o seu conteúdo para nós é importante. Acredito que vocês me entendem o que eu quero dizer. Não é de Paulo, ou pode ser que não seja de Paulo, mas certamente é palavra de Deus. Quer dizer, é palavra inspirada por Deus que um autor sagrado escreveu e divulgou entre as comunidades da antiguidade. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Nós temos que ficar com isto bem claro para não pensar que porque não é de Paulo não é palavra de Deus. Não, é palavra de Deus. E por que eu afirmo isso? Porque a tradição toda da igreja, desde o século II até hoje, o afirma. Desde o século II até hoje, há testemunhos que afirmam que realmente esta carta é palavra de Deus. Nós não temos como negar essa realidade. Tá? A aceitamos como palavra de Deus. Quando aceitamos a carta como palavra de Deus, temos que entender também que ela tem um valor e um peso muito grande na vida de cada cristão. Ela tem um valor muito grande para nós. Por isso, nós, durante a liturgia, na segunda leitura, normalmente, costumamos ler trechos desta carta, porque ela é importante, porque ela é palavra de Deus. Não é qualquer palavra, não é palavra humana, não. É palavra de Deus. Esse é o peso da carta. Ela é palavra de Deus. Como digo, não quer dizer que é palavra de um homem ou um discurso que alguém fez, não. É palavra de Deus. O que lá está escrito realmente é palavra de Deus. Por isso nós a aceitamos e aceitamos muito bem esta carta aos Hebreus. Esta carta aos Hebreus em concreto, nela o autor parece gostar da expressão das disputas, dos esportes, das carreiras, porque costuma usar muito essa expressão, não é? E Paulo também gostava de usar essa expressão, porque ele fala expressamente: eu corri a minha carreira, já quando era velhinho, já estava velho, já. Ele disse: eu corri a minha carreira. Ele se sentia, quando estava em Roma, por exemplo, que ele estava preso e prestes a ser morto, ele sentia essa realidade. Eu corri a minha carreira, fiz o meu percurso, agora só me resta receber a coroa. E a coroa vai ser a morte. Paulo vai morrer. Pela espada, vai morrer. E a morte vai ser a coroa de Paulo. Ele tem consciência disso aí, de que a morte é a sua coroa. Então, a carta aos Hebreus traz isso, um pouco isso assim, como se realmente nós estivéssemos numa competição e é necessário correr nossa carreira, competir e alcançar um objetivo. Essa é a perspectiva um pouco desta carta, deste trecho da carta aos Hebreus, né? É preciso vencer o pecado, é preciso se libertar do pecado, é preciso caminhar, é preciso andar. Mas aqui não se trata de uma caminhada normal, trata-se da caminhada na fé, claro. Não é o caminhar normal, ou fazer esporte normal, não. O autor vê a caminhada como a caminhada na fé. Quer dizer, eu preciso fazer o meu caminho na fé, meu caminho. E tem mais, o autor insiste, é preciso perseverar na fé, perseverar nessa fé. Caso contrário, nós
Sem perseverança, nós não podemos ir adiante. Por isso ele insiste nesta carta na necessidade dessa perseverança. Aqui diz a perseverança no combate. No combate. Né? Usa a figura do combate como uma expressão para significar a luta do cristão. E ainda diz, olha, os olhos têm que estar postos no Senhor. Os olhos têm que estar postos realmente no Senhor. Né? E por isso é que na expressão deste combate, que todo cristão deve lutar, deve realizar, não é? se expressa o que significa a vida do cristão, que é uma luta constante, uma luta contra o pecado, uma luta contra as tentações, uma luta contra o mal. A vida do cristão é isso, é uma luta, é uma luta. São Paulo assim o sentia e nós também assim o sentimos, como uma luta contra o mal no mundo, né? E ao mesmo tempo uma luta na qual nós temos que contribuir com o bem. Não é só contra o mal, é também contribuir com o bem, porque o mal se vence com o bem. O bem é que vence o mal, tá? Mas é necessário então contribuir com o bem para poder vencer o mal. É desta maneira que o autor da carta aos Hebreus vê esta disputa, esta caminhada, esta luta que é necessária para alcançar a vida eterna. Para isso, o objetivo é sempre a vida eterna. A vida eterna. Muito bem, gente. Então vamos passar então agora o Evangelho de forma imediata, não é? E o Evangelho, hoje o Evangelho é um pouco diferente, eu diria que sai um pouco da norma de Deus, de Jesus. Jesus sempre prega a paz. Hoje vai dizer que não veio pregar a paz, veio pregar a guerra. Tá? Mas vamos entender o que ele quer dizer, tá? Vamos escutar primeiro o Evangelho para depois poder explicá-lo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois de aqui em diante, uma família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentava agora há pouco que esta palavra de Jesus parece um pouco estranha, né? Dizer que não veio trazer a paz, que veio trazer a guerra. Mas devemos entender isso. Primeiro ele começa falando, tá, do fogo. Veio trazer o fogo e como gostaria que já estivesse aceso. Aqui há uma referência ao Espírito Santo, clarissimamente. O símbolo do fogo é o símbolo do Espírito Santo. Há uma referência ao Espírito Santo que vai ser derramado no coração dos seus discípulos e que depois vai ser espalhado pelo mundo inteiro, né? Pelo mundo inteiro. Diz aqui, devo receber um batismo e como estou ansioso por recebê-lo. Aqui o batismo se refere à própria morte. Jesus vai morrer na cruz.
é o sacrifício da cruz, é a morte na cruz. Esse é o seu batismo, né? E quando diz, não, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? E diz, não, eu vim trazer a divisão, a divisão. A questão da divisão entre famílias, como é o caso que ele apresenta aqui, parece que é um tema que sempre, digamos assim, é apresentado como tema do final dos tempos, do final dos tempos. Um tema que leva à divisão dentro das próprias famílias, né? Aqui aparece claramente essa divisão dentro da família, né? A nora contra a sogra contra a nora, etc. Os filhos entre si, etc., etc. Essa divisão da família, E Jesus, quando proclama esta palavra, ele tem um objetivo, e é alertar os seus discípulos, alertá-los, principalmente para as divisões que acontecem nas comunidades. É isso aí. É isso aí. Nas comunidades é muito frequente, seja qual for a comunidade, seja a comunidade eclesial, pequena ou mais grande, enfim. Mas é muito frequente a divisão. Por quê? Porque não somos todos iguais e cada um pensa de um jeito e cada um quer fazer as coisas de um jeito, né? O ideal seria que todos estivéssemos concordes, unânimes e decidíssemos as coisas juntos, perdão. Todos juntos decidíssemos, tomássemos as decisões, mas isso não acontece na verdade. Eu tenho encontrado muitas comunidades divididas precisamente por isto. Por quê? Porque um toma a decisão que implica toda a comunidade e a comunidade não sabe, não se entera, ninguém diz nada e acaba se impondo à vontade daquele que é o líder ou que é, enfim, o que for. Acaba se impondo aquela vontade sobre toda a comunidade. A comunidade não decidiu. Não decidiu. Por isso é importante que nós metamos na cabeça que as decisões da comunidade, das nossas comunidades rurais do interior e também da cidade, as comunidades têm que sentar para refletir os problemas e encontrar soluções juntos. É fundamental. Ninguém tem que se levantar e dizer que tem a solução de tudo. Não. As soluções se encontram juntos. Juntos nos sentamos, juntos refletimos e juntos encontramos as soluções. Isso é importante. Isso é importante, extremamente importante em nossas comunidades. Que as soluções realmente sejam fruto das decisões de todos. É claro que, às vezes, haverá alguns que discordem isso aí, mais ou menos a maioria se decide por maioria, e a maioria opina isto. E é isto que nós vamos fazer, porque a maioria opina. E não fazer só a vontade de um, porque ele é o líder ou porque, pelo que for, não é? É importante ter isto bem presente para que em nossas comunidades ninguém usurpe a autoridade e ninguém queira ser mais do que os outros. Reunidos todos em comum, refletindo sobre o tema que for, chegar a uma conclusão e tomar a decisão frente a essa conclusão, para que as decisões sejam fruto de toda a comunidade e não só de um ou dois ou três. Isto é importante. Isto é união. Quando cada um quer fazer as coisas do seu jeito e não abre mão, isso é divisão. Mas quando nos unimos, decidimos juntos,
tomamos essas decisões juntos e queremos enfrentar as situações juntos, então a comunidade está unida e vai crescer. A comunidade dividida diminui, não cresce, não cresce. Embora aparentemente possa crescer, mas no fundo não cresce. Por quê? Porque falta união. E o que faz que nossas comunidades sejam firmes e fortes é a união. É a união. A união entre elas, a união com a sua paróquia e a união com a sua diocese. E eu diria mais, a união também com a sua igreja. É isso que realmente nos faz sentir-nos unidos e firmes e sólidos frente às dificuldades que possam aparecer. Dificuldades vão aparecer sempre, minha gente. Sempre vamos ter dificuldades. Mas, se nós as enfrentamos juntos, certamente encontraremos soluções juntos e acertaremos juntos, que isso é importante. Muito bem, gente. Então, por aqui termino esta reflexão, porque ainda tenho alguns minutinhos para falar um pouco, em primeiro lugar, do Dia dos Pais, né? O Dia do Pai é um dia importante. Nós aqui no Brasil temos a tradição de celebrar o Dia do Pai e a Mãe. Outros países não celebram, mas nós celebramos. E realmente, quando falamos do pai e da mãe, nós estamos falando de duas pessoas importantes na família, É só verificar quando falta um pai numa família ou falta uma mãe, como a família se desestruturaliza, se desfaz, porque realmente, sem a presença do pai ou da mãe, a família não vai para frente. Por isso, eu pediria neste dia para os filhos e para as filhas que orassem pelo pai, pelo papai. Façam uma oração por ele. Façam realmente uma oração para que Deus o conserve na fé, para que Deus o conserve no seu amor e para que ele continue sendo o sustentáculo da família, o homem forte, o homem que sustenta a família, não só economicamente, não estou falando disso, mas até da fé. O homem que sustenta a família na fé. Assim como a mãe é importante, muito importante, a mãe na família, o pai também o é. O pai também é importante. E a gente tem que aprender a dar importância aos pais, a sua importância, a importância que merecem, porque realmente eles são importantes. Por isso eu digo, em primeiro lugar, é importante orar pelos nossos pais e pedir a Deus que lhes dê saúde, sustente na fé, em todo momento orar por eles. E inclusive é importante também orar pelos nossos pais falecidos. Pode ser que o nosso pai já tenha falecido, enfim, já partiu desta vida, já está com Deus, enfim. E também é importante orar por eles, porque se ainda não está no céu, a nossa oração pode levá-lo até lá. E é importante que lembremos dos nossos pais também falecidos, quem sabe na missa colocar uma intenção, ou mesmo que não coloquemos intenção, mas que oremos por eles, pelos nossos pais, que merecem todo o nosso carinho e toda a nossa dedicação. Eu penso no meu pai, penso que foi aquele homem, como foi importante na minha vida. E imagino que na vida de cada um de vocês, da mesma maneira, o seu pai tem sido importante. Tem sido importante. E tem ajudado a sustentar a família. Como digo, não só o lado econômico, que isso aí é importante também, claro, né? Mas também, às vezes, no lado da fé, ou no lado humano. A família tem sido sustentada
por estes homens aos quais às vezes não damos muita importância, mas que realmente são importantes para a nossa família e para a sociedade também. Então não esqueçam, vamos rezar esta semana, este domingo, pelos nossos pais e pedir pelos vivos e pelos falecidos e pedir a Deus que os proteja em todo momento. Aos vivos, enquanto estão aqui, aos falecidos, lhes conceda a paz e a alegria definitiva. E agora eu queria comentar com vocês uma catequese do Papa Francisco. O Papa Francisco, quando está em Roma, costuma fazer umas espécies de palestras, de ensinamentos, né? Que são chamadas de catequeses, são umas aulas de catequese, digamos assim. Estas aulas de catequese são realizadas dentro de um grande salão com capacidade para mais de 6.000 pessoas que existe no Vaticano. E neste salão é que se realizam, pois, estas catequeses do Papa Francisco, né? O Papa Francisco, então, voltou a tratar uma coisa que já tinha tratado há algum tempo atrás, sobre a velhice. Após a pausa que fez no mês de julho, que ele parou no mês de julho, né, fazendo estas reflexões, e que dedicou a visitar o Canadá, o Papa então retomou as catequeses nesta sala, neste salão enorme do Vaticano. Durante a audiência geral, nesta quarta-feira que passou, no dia 10, o Papa Francisco voltou a tratar sobre a velhice em suas catequeses e refletir um pouco sobre a importância da velhice para a nossa vida, Ele disse que a velhice é tempo propício para o testemunho, tempo propício para dar testemunho. Diante dos fiéis que lotaram a sala Paulo VI, é assim que se chama esse salão enorme, onde cabem 6.000 pessoas, sala Paulo VI, o pontífice assegurou que, com a chegada da velhice, uma vez que as obras da fé não dependem mais da energia e do ímpeto característico da juventude e da idade adulta, chega também o tempo propício para o testemunho desta espera no cumprimento da promessa que constitui o nosso verdadeiro destino, um lugar à mesa de Deus nos céus. O Papa está nos dizendo que após a juventude e a vida madura, então, a velhice é o tempo de dar testemunho e de esperar por Deus, para que Deus cumpra o que Ele realmente nos prometeu, a vida eterna. É tempo de esperar, na paz. O Santo Padre também alertou para uma velhice que é consumida no desânimo das oportunidades perdidas, causa desânimo a si próprio e a todos. Já uma velhice vivida com mansidão, vivida com respeito pelo Papa, pela vida real, dissolve definitivamente a incompreensão de um poder que deve ser suficiente para si e para os próprios sucessos. Durante a minha visita a Espanha, não? Este ano que já fui lá, eu tive a oportunidade de visitar uma cidade chamada Salamanca e fui visitar uma comunidade de agostinianos recoletos que lá mora em Salamanca, numa grande casa. Fui visitá-los. Aquela casa recolhe religiosos agostinianos recoletos que já
já deram tudo na vida e que agora estão, digamos, naquela fase mais, já quase terminal. Essa é a verdade. Alguns deles já tinham perdido a razão, não falavam com ninguém. Eu ainda me meti lá, saúde uns que eu conhecia de tempos atrás, não é? Mas a reação deles realmente vi que estavam em fase terminal, que já os coitadinhos estavam lá, se sentavam, mas para comer, comiam, mas muitas vezes alguns tinham que ser ajudados para se alimentar, não é? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que eles estavam com muita paz, muita tranquilidade e muito bem cuidados por uma equipe de pessoas, né? Mas claro, é inevitável com certa idade as idas para o hospital. Então, naquela casa, quando não era um, era outro, estavam sendo levados para o hospital. Porque já com a idade as doenças aparecem, e eram todos idosos, bastante idosos, alguns já com 90 anos ou mais, né? Então eu senti que realmente era um lugar de fé, para exercitar a fé, né? Porque aqueles homens já tinham dado tudo pela vida e agora estavam nos últimos momentos de sua existência. O Papa nos fala disto, nos fala desta realidade e do testemunho que nós, as pessoas idosas, eu já sou idoso já, o testemunho que nós, as pessoas idosas, temos que dar, porque realmente é importante dar este testemunho para que outras pessoas, as pessoas mais novas também, entendam que nossa vida não é só uma vida física, o que estamos vendo, mas nós temos também uma vida espiritual. E é nela que nos sustentamos para um dia poder também participar com Deus da glória eterna. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa esperança também. Que um dia possamos estar todos na glória eterna junto com Deus. E recordemos sempre, como o Papa nos diz, que isto aqui, a velhice, é uma passagem. É uma passagem para outra vida, para outra vida. Há uma outra vida. Não sabemos como ela é, mas sabemos que é diferente e que não terá os limites que nós temos aqui agora. Isso nós sabemos, tá? Por isso esperamos em Deus que nos conceda um dia esta vida diferente, nova, radiosa e na esperança. O Papa, como já falei no outro dia, não tem muita boa saúde. Ele reconhece também que enfim, ele se queixa das pernas que não caminha bem, e nós temos visto isso nas celebrações que o Papa tem realizado, em algumas celebrações, como realmente ele não caminha bem. Na visita que tivemos ao Papa, depois de 3 horas, porque nós estivemos sentados 3 horas, ele se levantou e sentiu muita dificuldade para se levantar. Enfim, que seja o que Deus quiser, não só na vida do Papa, mas também em nossa vida, e que Deus realmente nos acolha no seu reino e nos conceda a paz definitiva. É o que nós queremos. E o que desejo também para vocês, para cada um de vocês, especialmente para as pessoas que estão doentes na cama, nos leitos ou em outros lugares, que estão doentes e esperam também pela transformação da vida eterna. Que todos nós esperamos. Fiquem na paz de Deus, que Deus lhes conceda muita paz. E até a semana, se Deus quiser, até a próxima semana, se Deus quiser.